Então, vamos lá. O Luciano perguntou, deixa eu ver aqui a pecadela, pergunta do Luciano aqui. Boa Tá aqui, noite. O mestre Maeda foi mestre do Oswaldo Fada ou do Hélio Gracie? Ou dos então, dois? de nenhum dos dois. De nenhum dos dois. Aí, como é que eu afirmo isso? Vamos lá. Isso aí agora fui eu que falei, tá? Por quê? Vamos lá. O Hélio Gracie não treinou com o Maeda. O Hélio Gracie, não confunda Hélio Gracie com Oswaldo Gracie, nem com Carlos Gracie, que também quase que não treina também com ele. O Hélio Gracie, as informações que a gente anda pesquisando e descobrindo estão conduzindo para apontar que o Hélio Gracie foi aluno do George Gracie, tá? Aqui no Brasil, aluno do George Gracie, tá? O Hélio Gracie, tá bom? E aprendeu umas coisinhas com o Carlos também. Não vamos deixar o Carlos de lado também, não. Aprendeu umas coisinhas lá com o Carlos. Mas as evidências que vai sair no livro do Elton, tá? Depois eu peço que você mostre aí aquela imagem do livro do Elton. O Budocast? Não, o Budocast não, aquele do livro, aquela imagenzinha que tem os 3 livros. Eu te mandei no WhatsApp, não sei se você pegou. Eu vou dar uma olhada aqui. Pegar. No livro do Elton, ele vai trazer essas informações. Então, é mais provável, deixa eu ver aqui o nome do livro dele, muito antes do MMA, o legado dos precursores do Vale Tudo no Brasil e no mundo, tá? São 3 edições, vai ser o maior livro e mais completo da história, sobre história de luta no Brasil, tá? Então, as evidências apontam que o Hélio foi aluno do George e não do Maeda. Já o Oswaldo Fada, o que se indica que o Oswaldo Fada foi aluno do Luiz de França, tá? É isso aí, muito bom. O Oswaldo Fada foi aluno do Luiz de França, tá? E aí a gente vai depois falar sobre se o Luiz de França teve aula ou não com Maeda, que é uma grande... Fica aí até o final, não sai não, e aí a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aí, que esse é um tema polêmico, já me arruma problema até hoje isso aí, meu irmão. Religiosidade dentro do jiu-jitsu é terrível. Mas não, o Hélio não foi aluno do Maeda, nem o Oswaldo. Mazinho fez mais uma pergunta. Então é lenda que ele deu aula e ensinou ao Carlos? Deve ser do Maeda também, né? Eu acho que a resposta também já foi dada. Então, se é lenda que ele ensinou ao Carlos Gracie, então, ó, o que acontece? Não existe ainda, prestem bem atenção no que eu estou falando para vocês não dizer depois que eu falei e eu visito muitas academias e as galeras vão querer me pegar. Então, assim, presta atenção no que eu estou falando. Tá faltando tu visitar a nossa também aqui, ainda, né? Nosso estúdio aqui. Eu vou, já vamos marcar depois da live aí, como que eu sou desses. A gente já marca para, né, afiar, né? Vamos dar aquela afiada. E aí, o que acontece? O Carlos não tem evidência que ele treinou com o Maeda. O Maeda nunca publicou nada dizendo do Carlos. Primeiro, lembra, Jacinto era o cara, pô. Jacinto era o grande lutador, era o grande sportman do Maeda. E aí, o que acontece? O Jacinto, ele que dava aula, era ele que ensinava, era ele que era juiz. O Matheus Pereira também era juiz. Os outros alunos do Maeda, que o Maeda diz que é aluno dele, também eram juízes em lutas, né? E aí o que acontece? O Carlos era muito novo nessa época. O Carlos era moleque, com todo o respeito a essa palavra, mas era pituquinho ainda. Né? Aí o Helson me perdoa. Jovencito, o Helson, que o Helson que me perdoe, que o Helson Gracie vai dizer para mim que ele contou a história lá na Minerva, dizendo que o Carlos queria dominar os pés de manga da rua, isso é causada, mas ele está dando seminário, eu não vou falar isso na frente dele. Isso é causada, ele não pode provar isso. A lenda que se conta é que o Carlos era um moleque... eu sei que vai. Ele era um garoto problemático, mas não tem evidência dessa problemática toda. São discursos que são formados. O Maeda, ele dava nome aos alunos dele no jornal. Eu acredito que nessa época o Carlos, não só eu, como o meu grupo também, já debatemos muito isso. Aliás, Carlos Gracie, aluno de Maeda, é debate frequente no nosso grupo. E olha, a gente debate 2 em 2 dias, a gente está falando do Carlos. Ele fez algumas aulas, vamos dizer assim, tipo eu fiz com teu pai.
Uhum. Eu fiz algumas aulas com o teu pai. Então, assim, eu não chamaria o Carlos Gracie de aluno do Maeda, tá? Nunca, não chamaria. Porque o Maeda, na época que o Carlos estava treinando, era justamente a alta temporada de viagem do Maeda. O Maeda estava fazendo promoção de jiu-jitsu, competição do jiu-jitsu, campeonato de jiu-jitsu, estava rodando o mundo. Quem ficava segurando a rebarba aqui era o Jacinto Ferro com os outros alunos. Então, a primeira referência que o jornal dá a um Gracie, que não é o pai, que não é o pai, o Gastão Gracie, e não os Gracies, que não tem nada a ver com a família Gracie do jiu-jitsu, é em 1921. O jornal vai falar de um camarada chamado Oscar Gracie. E a gente não consegue. Quem é esse Oscar Gracie? O Drysdale, nosso camarada, ele tem uma teoria, né? O jornal que referenciou isso, deixa eu só falar o jornal para não ficar nas minhas palavras. Foi o jornal A Pacotilha, do ano de 1921, na edição 3696/01, que aí esse jornal, nesse dia, ele está trazendo as referências dos combates do qual o Oscar Gracie é citado. Essa é a referência mais antiga do Gracie com luta. E aí, o que o Drysdale tem como teoria? Eu não sei se ele vai conseguir provar no documentário dele lá. Tô fazendo mó jabá, em Drysdale, do teu documentário, hein? Quero ver uma moralzinha depois. O camarada, ele diz o seguinte, que isso é um erro de grafia, que era costumeiro de acontecer nos jornais, e a partir daí a gente considera que esse Oscar Gracie era o Carlos Gracie. Só que aí a gente tem um problema. A gente tem um problema grave aí. Não bata palma antes da hora. Não. Vou ler o que estava acontecendo, o que o jornal publicou. Tá assim, ó. Terminado esse número, seguir-se-ão jogos de jiu-jitsu entre os senhores Donato Pires dos Reis, que esse cara ele diz que é o único faixa preta diplomado pelo Maeda, mas também nunca apresentou diploma, e Oscar Gracie, vírgula. Alunos do professor? Aí vem, ó, são alunos do professor Jacinto Ferro, certo? Ponto. Certo. Servirão de árbitros para essas lutas o professor Conde Coma, Jacinto Ferro, Matheus, deve ser Matheus Lima, é Matheus L, é Matheus, doutor Matheus L. Pereira, desculpa, Matheus L. Pereira. Então, veja bem, se a primeira... Aí vamos interpretar a evidência. O Marino falou que na época já tinha fake news. Bom, Marino, já tinha fake news, já tinha. Então, veja bem, olha só. Você tem um jornal, você tem que interpretar, por isso que é bom você entender de metodologia de pesquisa, antes de você sair pegando um monte de recorte de jornais, igual tem um autor aí que pega um monte de recorte de jornal, bota em ordem cronológica e diz que a história é aquela. Você tem que interpretar. Os jornais, cada um conta a versão que quer, irmão. O jornal O Globo era fechadão com os Gracie. Mas tinha um jornal, o Diário da Noite, que metia o cacete nos Gracie. Então você vê os extremos. O Pacotilha era um jornal um pouco mais equilibrado, né? Baixa aí, filha, por favor. É um pouco mais equilibrado. E o Pacotilha fala que a primeira referência que eu encontrei, que o nosso grupo encontrou, é de 1921, do Oscar Gracie. O Drysdale eu disse, ó, esse aí é o Carlos. Se o Drysdale estiver correto, e eu estou tendendo a acreditar que ele está correto, o Oscar Gracie é o Carlos Gracie. E por que o jornal disse que o Carlos Gracie é aluno do Jacinto Ferro e não do Maeda, se o Maeda estava de árbitro no dia? Por que o Maeda não entrou na frente lá e falou assim, não, este Cristo inútil, como ele costumava falar, é meu aluno, não é do Jacinto. Entendeu? Então, assim, por essa evidência e por algumas outras que vão surgindo depois, a gente começa a acreditar que o Maeda, na realidade, é um grande cara que promove o jiu-jitsu, mas que não dá aula. Entendeu? Não Caraca, bicho. Aí tu pega toda uma estrutura que foi ensinada pra gente e faz assim, ó. Exatamente, parceiro. Então, foi ensinado para mim, inclusive. Foi ensinado para mim, eu também acreditava. Aí você, na mesma crítica, eu vou criticar o livro e vou criticar abertamente do Direito de Resposta da querida professora Reila Gracie, onde ela fala da história do professor Carlos Gracie e a sua dinastia.
teve um estudo acadêmico esses dias que não só tem esse estudo acadêmico, tem os 27 mitos do livro dela. São 27 mitos que são construídos ali. E tem um professor lá de fora, cara, um escritor lá de fora, que o drive dele fala muito dele. Esqueci agora. O Choque. O livro se chama O Choque. Fala só sobre os mitos construídos em cima da história do jiu-jitsu. Tudo que você quiser saber de fake news a respeito, pelo menos, é ele que está falando, galera. Não sou eu. Tá bom, tia Reila? Não sou eu, é ele que está falando. Ele coloca em xeque todas essas construções de histórias que foram sendo construídas e ele coloca que são mitos. Tá? Então, tem estudo científico, tem livro, tem várias paradas que vai quebrando um mito de cada vez. E quando você bota na Biblioteca Nacional um determinado nome, se você botar lá Bering, cara, vai vir um monte de coisa de Bering. Mas, por exemplo, nesse jornal, ele vem falando do Matheus Pereira. Quem era Matheus Pereira? Vou pesquisar quem é o Matheus Pereira. Você vai lá e pesquisa. Aí, quando você pesquisa o Matheus Pereira, aparece um tal de Okura. Então, quem é o Okura? Agora eu vou pesquisar sobre Okura. Aí do Okura, Satake. Então, meu amigo, a pesquisa vira um troço desse tamanho. Tanto por isso que o Elton tá aí há 10 anos para lançar o livro dele, que é tanta coisa, que demorou muito, cara, pra gente colher tudo, iam chegando os personagens novos, a gente ia juntando as coisas, e a gente tinha que confrontar aquilo ali, porque a gente não simplesmente joga ao ventilador e fala, isso aí é verdade, a gente confronta. E aí, brother, você tem um montão de personagens aí a se falar. Por isso que teu pai ficou pé da vida comigo quando eu não falei dele no e-book. Falei, mestrão, mas não deu, nesse não dá. Vamos falar no muita outro, gente, eu vou fazer outro. É muita gente, o fazer um repertório é muito só grande. seu, faz um só para ele. Vou fazer mas com certeza, para ele e para a família bem inteira. Então, quando fizer um só para ele, tu fala, mas eu quero um GPCI. Mas eu quero GPCI antes. Então, e eu quero um curso agora, eu quero um curso do Ian também. Vou botar no pacote. Então, não, a gente não tem evidências que o Carlos foi aluno do Maeda, mas sim existe possibilidade de ter treinado com o Maeda, bem como ele certamente foi aluno do Jacinto Ferro. O Jacinto dava aula para todo mundo lá. Maravilha, explicadíssimo.